pessoal, tudo bem? O meu nome é Karina, eu sou PCNP de Convivência, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André, e o nosso tema de hoje vai ser clima escolar. Quando falamos de clima escolar, estamos falando do clima organizacional do ambiente escolar. Em linhas gerais, o clima escolar é um importante indicador das práticas da escola. Para que a escola seja um ambiente agradável e produtivo, é fundamental que professores, gestores, alunos e demais colaboradores se sintam bem e engajados. Um ambiente escolar saudável e produtivo depende de boas práticas para manter o clima escolar favorável ao aprendizado. Por isso, gente, que é tão importante a gente trazer essa questão do clima escolar, né? Trazendo esse conceito do clima organizacional. Porque só através de um ambiente agradável, acolhedor e produtivo é que os nossos alunos vão aprender mais e melhor. E também nós, enquanto professores, vamos nos sentir mais à vontade, mais engajados para realizar o nosso trabalho na escola. E é importante que a gente fale de clima escolar, principalmente nesse momento, né, quando nós estamos retornando de um processo muito difícil, que foi o processo da pandemia, e nós ainda estamos nos readaptando, né, a esse ambiente que é a escola, tanto nós, professores, gestores, quanto os nossos alunos. Eu dividi a nossa conversa de hoje em 4 áreas principais, que serão a nossa trilha de aprendizagem, né? Então, primeiro a gente vai partir do nosso ponto de partida, a gente vai falar um pouquinho de uma infância sem precedentes, que é o que nós estamos vivendo na atualidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem e as 9 regras de ouro dessa aprendizagem e o que isso vai influenciar no nosso trabalho e principalmente no clima escolar. Depois a gente vai falar um pouquinho das emoções, como as emoções interferem no clima escolar. E na parte 4, nós vamos falar um pouco da escola e vamos sugerir também uma pesquisa de clima escolar que a escola pode aplicar e depois colher os resultados e a partir daí traçar as suas ações para que haja efetivamente uma melhoria do clima escolar. Nesta primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a infância de hoje, que nós caracterizaríamos como uma infância sem precedentes. Bom, pessoal, nas décadas passadas, obediência e conformidade eram valores admirados. Então, a gente vem de uma educação, pelo menos a minha geração, vem de uma educação onde ser obediente e estar em conformidade com todas as regras eram valores admirados. E hoje em dia isso mudou, né? Nós não podemos ter mais crianças que sejam apenas obedientes e que sejam conformadas, porque o mundo é um mundo diferente, né? Esse mundo mudou. E esses valores que antigamente eles eram admirados, na atualidade eles não são mais tão valorizados e no mundo do trabalho eles não são mais tão úteis, né? A gente precisa ser criativo, ser resiliente, ser ousado, né? Então esse conceito um pouco mais antigo de obediência, naquele sentido de que você faz tudo sem questionamento, já não é um valor admirado na nossa atualidade. Um outro item dessa infância sem precedentes que nós estamos vivendo é que nós estamos mudando a nossa forma de nos relacionarmos, né? Isso veio com o advento da internet, né? Com as relações virtuais. Então, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros é completamente diferente. E isso tem uma influência no modo como essa infância, né? E essa adolescência estão existindo atualmente no mundo. Um outro ponto importante é de que as crianças e os adolescentes da atualidade, eles estão crescendo em um mundo sem precedentes, né? Então, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão vivendo num mundo que, por exemplo, os nossos avós nunca imaginaram, né, que seria possível. Então, uma infância sem precedentes, uma adolescência sem precedentes, precisa de uma escola sem precedentes. Precisa de uma escola nova,
né? Uma escola que seja capaz de acolher essas crianças e esses adolescentes e prepará-los, né, para um futuro que a gente desconhece. Um outro item importante é que hoje nós temos informação em abundância, né, e em grande velocidade. Isso também torna diferente a relação que nós temos com o aprendizado, né? Essa busca por informação, que nós somos bombardeados, né, por informações o tempo todo, em uma velocidade muito rápida. Outra coisa é que tanto as estruturas familiar quanto trabalhista, elas se modificaram, né? E elas estão hoje numa postura muito inovadora. Então a gente precisa estar atento também, ter um olhar mais cuidadoso para essas mudanças que estão tendo um impacto muito grande na nossa infância e na nossa adolescência. E a partir de tudo isso, né, a gente descobre um novo papel do professor, né? O professor precisa ser um líder gentil e ao mesmo tempo firme, para que ele possa acolher essa infância sem precedentes, né? Para que ele possa acolher essa adolescência, que é uma adolescência diferente de todas as outras, né? É uma adolescência que está saindo de uma pandemia. Então, o professor, ele precisa ter esse cuidado de se tornar realmente um líder, ao mesmo tempo gentil e firme. A doutora Jane Nelsen, no seu livro Disciplina Positiva em Sala de Aula, ela vai nos dizer que, na atualidade, a educação é como um trem, né? Então, ela pede para a gente imaginar um trem tentando chegar no seu destino apenas com um trilho, né? É claro que seria impossível, né, um trem rodar com apenas um dos trilhos. Então, ela vai dizer que o nosso trem, que é a educação, precisa de 2 trilhos para chegar no seu destino: o acadêmico e o desenvolvimento socioemocional. E isso é muito importante. Por quê, gente? Porque aquela visão mais antiquada, né, de que o bom aluno era o aluno que era bom academicamente, ela já caiu por terra. E o desenvolvimento socioemocional, ele tem tanta importância quanto o desenvolvimento acadêmico. Eu diria, às vezes até mais, né? Porque quando nós não estamos bem emocionalmente, nós não vamos conseguir aprender. Então, esse desenvolvimento das competências socioemocionais é um desenvolvimento que é primordial para que a gente tenha alunos competentes na parte acadêmica, que a gente sabe que essa parte emocional ficou um pouco de lado, né, algumas vezes. E agora ela vem com uma força ainda maior, porque nós estamos saindo desse momento de pandemia, né, que todos nós, de alguma forma, fomos impactados, né, por ela. E agora a gente precisa reorganizar, né, essas emoções, esses conceitos que foram desestruturados por essa pandemia. Então, a gente precisa estar ligado nesse trem. A gente precisa cuidar, sim, da parte acadêmica dos nossos alunos, mas também cuidar do desenvolvimento socioemocional de cada um deles. E aí a gente vai se perguntar, né, por que o clima escolar é importante? De acordo com a doutora Jane Nelsen, ela vai dizer que na proposta que ela apresenta, que é a proposta da disciplina positiva, o clima escolar positivo é importante, pois ele é responsável por criar uma escola na qual os estudantes nunca experimentem humilhação quando falham, mas que se sintam empoderados pela oportunidade de aprender com seus erros em um ambiente no qual se sentem plenamente seguros. Então, esse é o objetivo, gente, da melhoria do clima escolar para todos, né? Tanto para os professores quanto para os alunos. Mas para os nossos estudantes, a melhoria do clima é super importante, porque eles só vão aprender num ambiente no qual eles se sintam plenamente seguros. E eu só vou conseguir proporcionar um ambiente plenamente seguro se eu tenho esse cuidado, esse olhar com o clima da minha escola. Se as pessoas se sentem bem,
naquele lugar, se elas têm condições de trabalho da melhor forma possível. A gente sabe que não é o ideal, né? E o ideal nunca vai ser alcançado justamente porque é o ideal, mas que dentro do possível, dentro daquilo que a gente tem na escola, que a gente possa fazer o melhor para que as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis, que elas também se sintam seguras, que elas tenham o apoio dos colegas, né, dos demais professores, que a gente nunca tenha um sentimento de desamparo, né, na nossa escola, que a gente saiba que o grupo gestor está ali para nos auxiliar, que a gente tenha um colega que possa nos auxiliar também no momento de dificuldade, né, que a gente tenha confiança nos nossos alunos, né, um vínculo, uma relação de afeto com eles, para que nós também possamos desenvolver as nossas competências, né, socioemocionais e proporcionar para os nossos estudantes esse sentimento de empoderamento, né, de que o erro faz parte da aprendizagem e que está tudo bem quando a gente erra, porque nós estamos num ambiente que nos acolhe e no qual nós nos sentimos plenamente seguros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as 9 regras de ouro da aprendizagem, né? E o que essas regras têm a ver com o clima escolar. O professor William Brigger, lá da Johns Hopkins University, ele nos traz as 9 regras de ouro da aprendizagem, né? O que é importante no processo de aprendizagem? É claro que nós, professores, né, já temos esse conhecimento, mas a proposta aqui é entender o que dessas regras vão falar diretamente com o nosso clima escolar, né, e com as competências socioemocionais. Então, o professor William vai nos dizer que, primeiro, a aprendizagem é um processo interno, né, interno a cada um de nós, né, não é algo que vem de fora, né. A aprendizagem se dá dentro da gente. Depois ele vai dizer que a aprendizagem é uma descoberta de significado. A gente dá significado para algo e a partir daquele momento nós realmente aprendemos aquilo. Depois ele vai dizer que a aprendizagem é uma consequência da experiência. E aqui esse item, gente, eu grifei, porque aí começa a entrar no clima escolar, né? Porque se a aprendizagem é uma consequência da experiência, quanto melhor for a minha experiência no ambiente escolar, quanto melhor for a minha experiência dentro do clima escolar, de maior qualidade vai ser a minha aprendizagem, né? Então, tá ligado diretamente ao clima escolar. Lá no item 4, eu também grifei porque ele vai dizer que a aprendizagem envolve cooperação e colaboração. Se eu não tenho um bom clima escolar na minha escola, dificilmente eu vou ter cooperação e colaboração. E sem isso, não existe a aprendizagem, né? Então, por isso que esse item está bem próximo da necessidade da qualidade de um bom clima escolar, né, para que a gente desenvolva essa cooperação e essa colaboração e, por consequência, melhore a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Depois ele vai dizer lá no item 5 que é um processo evolutivo, né? A aprendizagem é em espiral e ela vai evoluindo conforme a gente vai seguindo, fazendo novas descobertas, novas conquistas de novos significados. O item 6 eu também grifei porque ele tem muito a ver com as competências socioemocionais, porque o professor William vai nos dizer que a aprendizagem é um processo doloroso, às vezes, né? E quando é um processo doloroso, a gente está falando de emoção. E a gente precisa manter um equilíbrio, às vezes, para passar por esse processo, né, doloroso de aprendizagem. Isso é muito importante, né? Porque quando eu estou passando por um processo de aprendizagem, não precisa ser acadêmico, né, gente? Um processo de aprendizagem da minha vida, de algo que aconteceu, que me foi muito doloroso, é muito importante que eu tenha suporte, que eu tenha esse acolhimento. E esse suporte, esse acolhimento, a qualidade desse suporte e desse acolhimento
vai depender do quê? De um bom clima escolar que eu tiver no meu ambiente de trabalho, né? Então, está diretamente ligado à nossa proposta de hoje, que é falar um pouquinho do clima escolar. Lá no item 7, ele vai dizer que a aprendizagem envolve o estudante como recurso do seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, ele coloca também o estudante como centro aí desse processo de aprendizagem. Lá no item 8, ele vai dizer que é um processo emocional tanto quanto intelectual. Então, eu grifei esse item também porque ele fala direto com a nossa proposta, né, das competências socioemocionais. Porque a aprendizagem é um processo emocional, né, tanto quanto intelectual. Então, ele não pode ficar de lado, né? A gente não pode focar num conteúdo e esquecer o sentido, o significado daquele conteúdo. Porque senão a aprendizagem não vai se dar, né? Ou ela vai se dar com uma baixa qualidade. Então, a gente precisa ter essa preocupação, esse cuidado com o processo emocional durante a aprendizagem, né? Lembrando lá do nosso trem, ele precisa ter os 2 trilhos, senão ele não vai chegar no destino. E o item 9, ele vai nos dizer que o processo de resolução de problemas é único, né? Ele também nos traz essa visão de que a aprendizagem é um processo de resolução de problemas também, né? E que ele é único, ou seja, ele é individual, né? Cada um vai estabelecer o seu processo de uma forma singular. No item 3, gente, nós vamos falar um pouquinho das emoções, né? E como as emoções vão interferir no nosso clima escolar. Bom, pessoal, agora nós vamos falar por que as emoções e o clima escolar estão tão conectados, né? E é tão importante que a gente tenha um bom clima escolar. Por quê? Nós estamos mais dispostos a ouvir quando nós somos ouvidos. Então, quando a gente está num ambiente que nos acolhe, né, que nos dá suporte, que nos dá segurança, a gente fica mais disposto, né, a dar um passo a mais, né, a se dedicar um pouco mais, a ouvir melhor, né, quando a gente sabe que nós também seremos ouvidos naquele ambiente. Um outro item importante é que nós compreendemos melhor as nossas emoções e comportamentos pelo olhar que recebemos do outro. Então, se eu estou num ambiente que me proporciona um suporte, um acolhimento, um equilíbrio, eu vou compreendendo melhor as minhas próprias emoções pelo olhar que eu recebo do outro, né? Dos meus companheiros, dos meus colegas, né? Dos meus alunos. A gente começa a repensar as nossas atitudes, né? Ah, mas será que eu exagerei aqui? Será que eu não poderia ter sido um pouco mais compreensivo ali? Né? A gente começa a fazer uma análise muito mais tranquila das nossas emoções e dos nossos comportamentos quando a gente recebe esse olhar do outro, que não é um olhar acusatório, né? Não é um olhar de julgamento, né? É um olhar de quem está junto, né? De quem está compartilhando conosco uma experiência, né? De trabalho, se nós somos professores, gestores, né? Ou uma experiência de aprendizagem, no caso dos nossos estudantes. Uma outra coisa muito importante é que, diante de um clima não ameaçador, nós ficamos mais dispostos a assumir a responsabilidade por nossas ações. Então, quando eu tenho certeza de que eu estou num ambiente seguro, eu fico mais disposta a assumir responsabilidade por aquilo que eu fiz de certo ou de errado. E isso, gente, se transporta para os nossos estudantes. Então, quando eles sentem que eles estão em um clima que não é ameaçador, não é punitivo, não é castrador, eles também ficam mais dispostos a assumir a responsabilidade pelas ações que eles têm dentro da escola, né? Então, isso é algo muito importante. Por isso que o clima escolar, um bom clima escolar é muito importante, porque ele vai afetar a todos nós, né? De uma maneira positiva. E também, se nós tivermos um clima escolar muito ruim, muito pesado, né, vai também afetar negativamente todas as pessoas, né? Professores, os gestores, os estudantes. Então, a gente precisa trabalhar para tentar
ter o melhor clima possível, né? A gente sabe que nunca vai ser 100%, né? Porque 100% seria o ideal, né? E o ideal não existe, né? Sempre teremos algumas falhas. Mas tentar manter um clima agradável, né? Um clima que acolhe, que dá um suporte, para que a gente também assuma a responsabilidade do nosso trabalho, né? Quando a gente começa a assumir a responsabilidade por nossas ações, é o momento em que a gente para de culpar o outro, né? Aí culpa a escola, culpa o gestor, culpa o colega, culpa o aluno. A gente para de ter essa postura acusatória e passa a ter uma postura acolhedora, mesmo diante da dificuldade, né? Ao invés da gente julgar, a gente vai ajudar, né? Então, um bom clima escolar dá um suporte para que a gente possa ter essa conquista na nossa escola. Outra coisa muito importante, gente, é que é preciso aprender que o que nós sentimos é diferente do que fazemos. Né? Muitas vezes a gente confunde o sentimento com a ação, né? Tanto nós, professores, gestores, quanto os nossos estudantes. Né? Então, a gente precisa fazer essa diferença de que o que a gente sente é uma coisa e o que a gente faz é outra. Né? Por quê? Porque sentimentos, gente, eles são sempre aceitáveis, mas algumas ações não são. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Todos os sentimentos, todas as emoções são aceitáveis. Eu posso estar com raiva, eu posso estar bravo, eu posso estar com ódio, eu posso estar triste, mas algumas ações não são. Por exemplo, eu posso estar com raiva do meu colega, né? É um sentimento aceitável, perfeitamente normal, mas eu não posso bater nele, porque eu estou com raiva, né? Então, o sentimento, a raiva, é válido, mas a ação de bater no meu colega porque eu fiquei com raiva dele não é. Então, a gente precisa ajudar o nosso aluno, os nossos estudantes, a ter essa visão, né? De que o que eu sinto é válido, mas algumas ações não são permitidas. Né? Eu posso estar com raiva do meu colega de classe, mas isso não me dá o direito de fazer uma violência, uma agressão física contra ele. Um outro item importante: quando nós pensamos sobre o clima escolar, temos maiores possibilidades de explorar as consequências de nossas escolhas. Né? Então, quando a gente está num ambiente seguro, a gente aumenta essa nossa capacidade, né, de explorar a consequência do que eu escolhi. Então, eu vou começar a analisar com um pouco mais de profundidade se aquilo que eu fiz está certo mesmo, se eu não poderia ter feito de uma forma melhor, né? E isso nós vamos transportar para os nossos estudantes, né, para o nosso aluno ali na sala de aula. Se ele tiver um ambiente que dê esse suporte, ele vai naturalmente começar a explorar as consequências do que ele está escolhendo, né? Ele vai ter esse tempo interno, né, de refletir: será que deu certo? Será que não? Né? Claro que com a mediação do professor, né, que é fundamental. Né? Eu sempre digo nas nossas formações que onde nós temos professores felizes, teremos alunos felizes. Né? Se os nossos professores estiverem bem, vai estar tudo bem na nossa escola. Por isso que o professor é o elemento mais importante quando a gente fala de competências socioemocionais, quando a gente fala de um bom clima escolar, né? Ao lado, claro, né, da gestão, mas o coração na escola, o coração das competências socioemocionais é o professor na sala de aula, né? Se ele estiver bem, vai ficar tudo bem, né? Por isso que a gente precisa fomentar um bom clima escolar, né? Resolver, às vezes, aqueles detalhes que incomodam. Às vezes é uma coisa pequena, mas que se a gente faz uma modificação, já dá uma melhoria, né, no clima escolar. Às vezes é uma coisinha pequena ali que está irritando, está causando ali um transtorno. E se a gente faz uma modificação, né, nessa estrutura, a gente melhora todo o conjunto. Né? Por isso que é tão importante a gente começar a pensar na melhoria do nosso clima escolar. Esse último item, pessoal, que eu dei o título, né? E a minha escola, né? Como eu vou melhorar o clima escolar da minha escola?
Eu vou trazer para vocês uma sugestão de pesquisa de clima escolar, né, que pode ser feita em qualquer uma das nossas escolas. É uma pesquisa bem simples. A gente faz lá no Forms, né, ou no Google Forms, tanto faz. E aí a gente pega esses gráficos, esses valores e começa a perceber quais são os pontos que precisam de melhoria na nossa escola. E aí a gente pode pensar numa intervenção para que isso realmente aconteça. Vou falar um pouquinho para vocês dos parâmetros e dos dados gerais dessa pesquisa, né, que eu vou sugerir que a escola que quiser pode aplicar essa pesquisa, né, na sua escola com os professores, com os gestores, com os demais colaboradores, que pode ser muito útil, né, para a gente identificar quais os lugares, né, os pontos ali da escola que precisam de melhoria. Então, essa pesquisa, gente, são 30 questões de múltipla escolha a respeito do clima escolar, utilizando a escala Likert de concordância. É aquela lá, concordo plenamente, concordo mais ou menos, neutro, não concordo, né? Discordo completamente. É aquela escala lá de 5 itens. E aí as questões eu dividi em grupos, né? Cada grupo vai medir uma área do clima escolar. Então as questões de 1 a 10, elas vão medir o clima organizacional, né? Da nossa escola como uma empresa, uma organização, né, de trabalho. As questões de 11 a 16, elas vão medir a postura de liderança. Como que está a postura de liderança na minha escola? Né? Será que está atendendo a expectativa? Será que é uma liderança que acolhe ou não? Né? As questões de 17 a 21 vão medir as funções desempenhadas. Então, será que os nossos professores, os nossos funcionários estão de acordo com as funções que eles desempenham, né? Como eles se sentem diante das funções desempenhadas, né? Isso é muito importante. Depois, o bloco das questões de 22 a 25 vai medir o ambiente e as ferramentas de trabalho. O ambiente aqui, gente, no sentido físico, né? Estrutural. Será que a minha escola dá estrutura física para que os meus professores desempenhem as suas funções? Né? Como que está a ferramenta de trabalho? Né? Ele tem todas as ferramentas de trabalho que ele precisa, que ele gostaria de ter, né, para realizar esse trabalho? As questões de 26 a 30 vão falar de acolhimento, né? Como será o acolhimento na minha escola? Né? Será que as pessoas que trabalham aqui se sentem acolhidas? E por último, gente, a questão 31 é uma questão dissertativa, optativa, né, para abordagem de críticas e sugestões. Então, essa última pergunta, ela não é obrigatória, né, e ela é de texto livre, né, para que, caso o meu professor queira dar ou uma crítica, ou uma sugestão, ou escrever algo, né, mais específico, ele tem esse espaço também de fala, né, para que seja levado em consideração. E, normalmente, quando a gente aplica, né, essa pesquisa de clima escolar, o público-alvo são os professores, os gestores e os demais colaboradores da escola, né? Essa pesquisa, gente, ela não foi pensada para os estudantes, né? Ela foi pensada só para os professores, gestores e os demais colaboradores da escola, para que realmente a gente tenha uma visão organizacional desse clima escolar. Aqui no vídeo, né, não fica acessível, mas vocês vão receber, né, o PPT desse ATPC e eu também vou mandar o arquivo com a lista, gente, de perguntas. Então, vocês vão ter a lista já pronta, é só copiar e colar se vocês quiserem aplicar na escola de vocês, né, e criar um formulário. Aqui eu coloquei só a fotinho, né, do exemplo de como essa pesquisa aparece no Forms, né, como que ela vai ser montada. Então, tem lá a primeira pergunta e as opções, né? Concordo totalmente, concordo, não estou decidido, discordo e discordo totalmente, né? Então, fica muito fácil para as pessoas responderem essa pesquisa, porque é só clicar, né, naquilo que ela sente em relação à frase, né, que está acima. Essa pesquisa, gente, normalmente leva 10 minutinhos para ser respondida, então não é algo muito complexo
e nos dá uma visão muito boa, muito específica do clima escolar, né? Quanto mais pessoas da escola responderem, melhor vai ser a visão que a gente vai ter do nosso clima escolar e do que pode ser melhorado. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos. Espero que essas informações sejam úteis para vocês no trabalho e que vocês tenham um clima escolar muito bom na escola de vocês, para que vocês possam se desenvolver cada vez mais e os nossos estudantes tenham uma oportunidade cada vez melhor de aprendizagem. Até mais!